Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Depois de décadas que eu apareço aqui, mais de um mês sem vídeo, estou aqui novamente e vamos lá para mais um vídeo. Primeiramente eu quero atualizar vocês de por que não teve vídeos. Eu faço faculdade, agora é final de semestre, então acumulou muita coisa, prova, trabalho, e as minhas provas, estavam sendo muito próximas uma da outra, então eu acabava de fazer uma, eu tinha que fazer outra, e às vezes não dava tempo de estudar tudo, enfim, sabe? E pra completar, contratempos acontecem, e aí eu comecei a gravar um vídeo, e eu apaguei o vídeo, sem querer, mas apaguei. E aí eu fiquei muito triste, fiquei na bad durante uma semana, até que eu falei, não, vamos lá, deixa esse desenho, vou fazer outro, que aí foi o de hoje que eu comecei. O vídeo foi esse aqui, o antigo, tá? Eu tava filmando essa tela aqui, vários personagens, e aqui é o time de Os Padrinhos Mágicos, porém vou continuar esse desenho sim. Só que como ele demora, eu vou soltando os vídeos e ele vai ficar quando terminar, porque são 12 personagens. Mas eu fiquei triste porque tinha vídeo pro Reels, eu estava gravando pro YouTube, pro Reels e pro TikTok. E aí eu apaguei o vídeo. Eu fiquei bem... Nossa, eu tentei tanto recuperar, mas não deu certo. Aí eu falei, não, bola pra frente, vamos lá, né? Estou aqui hoje com um vídeo novo. Inclusive agora eu estou de férias, então provavelmente vou manter o que eu sempre quis, que é soltar um vídeo por semana. Inclusive já tem vídeo pra semana que vem, que é de comprinhas na Shopee de papelaria. O vídeo de hoje eu me inspirei no vídeo da... Eu não sei o nome da menina, só que o nome do canal é Os Meus Traços, eu vi no Reels, que é um mini caderno com paisagens. E eu decidi fazer essas paisagens com os materiais que eu quisesse, só que aí os que eu quis foram tinta, porque eu tô muito apaixonada por fazer desenhos com tintas. Usei tinta guache escolar, usei tinta acrílica e tinta de tecido. Eu ia usar lápis de cor, mas eu preferi usar tinta mesmo. E aí vocês vão ver o processo. E eu amei. Sempre amei, né? Eu sempre amo, mas eu achei muito fofinho esse caderninho e inventei. Então vamos começar mais um vídeo. Eu cortei vários quadradinhos, cada um tem 5 por 5 centímetros e esse papel tem 120 de gramatura. Eu queria uma gramatura maior, pra falar a verdade, só que eu não achei. Então eu escolhi essa porque também não corre o risco do papel ficar enrugado, porque eu vou usar tinta nas paisagens. Essa primeira paisagem eu fiz esse tom de rosa. Eu misturei um pouco de vermelho e com bastante branco para ficar um rosa mais clarinho e passei na folha praticamente toda. Depois em cima eu vim com um pouco de vermelho para ficar mais escuro e embaixo eu passei um pouco de branco para ficar esse degradê, mas isso é muito legal da tinta, que você pode ir construindo já em cima do que você fez. Então isso é muito mais fácil. E depois eu vim desenhando essas arvorezinhas. Nesse dia eu tava muito afim de desenhar a árvore, vocês vão ver mais pra frente. E foi só isso, as árvores eu fui fazendo rabisquinhos assim, que eu acho que ela fica bem mais legal, bem mais natural do que se você só fazer o formato dela. E essa foi a minha primeira paisagem. A segunda paisagem eu já vim com esse tom de vermelho, que é da tinta guache escolar. E depois eu achei que ele tava muito clarinho, eu passei uma tinta acrílica vermelha por cima. Depois eu vim com um pouco de laranja, e esse laranja eu misturei usando tinta guache escolar também. E depois eu comecei a usar esse pincel maior, porque eu vi que com ele era muito mais fácil fazer as paisagens, e passei um pouquinho de azul só em cima para fazer como se fosse o céu e começar bem escuro de cima. Depois eu fiz esse telhado e essas luzinhas com essa caneta preta que eu uso para contornar algumas coisas. E foi isso. Nesse desenho eu já comecei com esse tom de rosa, que eu misturei um rosa meio roxo. E aí eu vim com bastante branco, eu fui passando branco onde eu achei que era necessário para fazer esse degradê das cores. E como sempre, vim com azul por cima, eu tô gostando muito de fazer isso, passar um azulzinho por cima, que eu acho que dá um destaque bem legal, dá uma coisa diferente. Depois eu vim com esse negocinho de unha e passei em tinta branca para fazer os respingos, e depois minhas queridas árvores de todas as paisagens, que eu amei fazer novamente.
Então eu pintei a lua e depois eu vim com um pouco de tinta amarela passando na lua e em alguns pontos brancos que eu achei que ficaria legal. Eu comecei essa paisagem passando azul na folha toda, depois eu vim com verde, que é tinta de tecido, para dar essa impressão de grama. Então eu passei assim, sem ser certinho mesmo. Depois eu vim com branco, com esse pincel fininho, para fazer as nuvens bem clarinhas também, eu não queria nada muito marcado. Por último, eu vim com a minha caneta de todos os desenhos também. E fiz esse teleférico, os cabos, uns passarinhos que todo mundo sabe fazer e faz desde criança. E essa foi a paisagem. Nessa eu recortei um pouco de fita crepe em um círculo, coloquei no meio da folha, vim com o azul da última paisagem, o verde também, passei um pouco desse verdinho que eu não sei o nome embaixo. E aí eu tirei a fita crepe para parecer que tinha um sol ali no fundo. E depois eu vim desenhando esses coqueiros. Eu já ensinei a desenhar esses coqueiros em outra paisagem que eu fiz também. E é muito fácil. E aí eu fui fazendo esse coqueiro, depois eu olhei e achei que ele estava muito só. Resolvi fazer outro menorzinho ali do ladinho. E essa foi a paisagem e acho que essa até agora foi a minha preferida. Eu achei muito legal como ficou, sabe, a parte branca da fita crepe. Eu achei que deu um efeito bem legal no desenho e foi isso. Para essa paisagem, eu passei esse azul que eu usei nas últimas duas paisagens, passei ele em toda a folha, só embaixo que eu não me preocupei muito. E aí depois eu comecei a usar esse azul mais escuro para fazer umas manchinhas, tal, para fazer o céu. Eu comecei com um pincel, mas eu pensei, poderia usar o dedo. E eu achei que ficou muito mais legal o efeito que ficou dando essas batidinhas. Ficou manchadinho, mas eu achei muito, muito legal. Depois eu vim fazendo esse desenho, que é como se fosse um farol, me lembrou muito aquele farol que tem em Salvador, mas só a sombra, né? Então por isso que embaixo eu nem passei o azul certinho, porque eu ia pintar de preto tudo. E foi isso, gente. Vocês não amaram essas manchas? Eu amei, sério, eu achei muito legal. Eu também gostei muito, muito desse desenho. Essas duas cores que eu usei, eu já tinha feito as misturinhas antes. Eu usei rosa e roxo. E aí fui fazendo degradê, sempre como eu falo, pego um pouco do rosa, um pouco do roxo, enfim, um pouco das cores que eu estou usando e vou melhorando o degradê para não ficar nada marcado. Depois eu vim e fiz esse desenho desse poste e os cabos, como se fosse um poste de luz, né, que fica na rua. E aí depois eu fiz os meus passarinhos, porque nesse dia ou eu fazia árvore, ou fazia passarinho, ou fazia os dois. Eu estava muito afim de fazer esses desenhos. E para a última paisagem eu comecei passando um vermelho, depois o laranja que eu já tinha usado antes e o rosa eu também já tinha usado. E aí, sempre como eu falo, vai pegando um pouquinho de uma tinta, um pouco da outra e vai melhorando o degradê. Depois eu desenhei esse pássaro flamingo, acho que é um flamingo, né? Esse pescoço alongado. E aí depois eu vim com um lápis de cor e fiz uma sombrinha embaixo dele, um lápis de cor cinza. Fiz essa sombrinha assim. Cinza não, gente, marrom, estou daltônica. E depois eu fiz umas nuvenzinhas também, peguei o pincel, fui dando as batidinhas. E essa foi a última paisagem. Eu fiz muitas paisagens, como vocês vão ver, sobraram 4, mas como eu colei, foram 2, né? Porque não deu, tava ficando um caderno muito gordinho, não tava dando o tamanho, eu deixei elas, porque eu nem gostei tanto assim, porque tipo, as minhas paisagens menos preferidas ficaram de fora do caderno e as que eu gostei mais ficaram no caderninho. Agora vamos lá para o mini caderninho. Eu peguei esse pedaço de papel craft que eu já tinha aqui, mas pode ser qualquer papel. Eu medi o tamanho da minha paisagem e deixei um espacinho de meio centímetro, que foi o espacinho dessa parte branca que eu deixei mesmo, porque eu queria um caderno, porém queria que ele tivesse essa lombada, sabe? Não queria que ele fosse só a capa e a contracapa. A contracapa não, enfim, a parte de trás. E aí eu recortei
e fiz vinco com uma tesoura só para ser mais fácil de dobrar e ficar certinho. Depois eu vi se estava certo mesmo, olhei as paisagens e colei uma na outra. Então eu tirei as paisagens, tipo, aqui tinha parte branca e aqui não tinha, fiz parzinhos e passei cola em todas as paisagens. E aí, como eu sou uma pessoa dos artesanatos, eu tenho linha de bordar aqui, eu decidi que eu ia usar na capa do caderno. Então eu fiz esse desenho da planta e fiz furinhos nele todo com a agulha, para depois ser mais fácil e só ir passando a linha nos furinhos mesmo. E aí eu peguei um fio grande que eu achei que daria pro desenho todo, cortei, dobrei ele no meio e fui passando no desenho para ficar duas linhas, sabe? Para ficar a linha mais grossinha. Depois peguei essa plantinha e olhei ali, porque eu tinha feito um desenho ali, já tinha uns furinhos, então eu tinha que passar alguma coisa em cima para cobrir, porque eu não tinha gostado do desenho que eu fiz. Peguei duas washi tapes, um pedacinho de roxo, um pedacinho da rosa, e colei a plantinha, e foi assim que ficou a capinha do meu caderno. Vocês vão ver aí as duas paisagens que sobraram, porque não tava ficando legal, o caderno tava muito gordinho, então eu resolvi tirar e eu nem gostei delas tanto assim. E agora fiquem com o resultado final do caderno. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar, me seguirem no Instagram também, porque eu sumi por aqui, mas eu sempre tô lá no Insta, porque é muito mais prático, né, gravar stories e tudo mais, então eu tô sempre lá no Insta, então me sigam lá também. E tchau, até o próximo vídeo, até semana que vem!